No dia 21 de abril de 1977, na cidade de Dover, estado de Massachusetts, Estados Unidos, William Bartlett, conhecido como Bill, de então 17 anos, dirigia pela estrada Farm Street. No veículo ainda estavam seus amigos Mike Mazzocco e Andy Brody. Era cerca de 10h30 da noite quando Bill notou um ser estranho subindo um muro de pedra logo ao lado da estrada, no lado esquerdo. Quando a luz do farol iluminou a criatura, ficou claro que não era um cão ou um gato ou qualquer outro animal conhecido. O ser não tinha cauda, estava apoiado nas 4 patas, tinha uma cabeça enorme desproporcional ao corpo em formato oval ou de melancia. Não tinha boca ou nariz, seus olhos eram vítreos e brilhavam na cor laranja. O seu corpo parecia de um bebê, mas com braços e pernas finos e compridos, assim como os dedos, que eram igualmente finos e compridos. Além disso, o ser não tinha pelos e sua pele se apresentava em uma cor pêssego. Bill teve apenas alguns segundos para observar a criatura e seus amigos, que estavam entretidos conversando entre si, não viram o ser. Depois que deixou seus amigos em casa, Bill voltou para a sua residência e fez um desenho do que havia visto e ainda escreveu no desenho que jurava que seu avistamento havia sido real. Algumas horas depois, por volta de 00h30, portanto já dia 22 de abril, John Baxter, de então 15 anos, estava voltando para casa a pé, depois de ter ido visitar a namorada. Quando ele chegou no cruzamento da rua Miller Hill e da Farm Street, ele notou alguém caminhando em sua direção, a cerca de 50 metros de distância. A silhueta apresentava uma cabeça grande, o que fez John pensar que se tratava de seu amigo Bouchard, que tinha uma cabeça maior que a de uma pessoa normal devido a uma deformação causada por uma doença que ele teve em seus primeiros anos de vida. John então se aproximou e chamou pelo seu amigo, mas não houve resposta. Ele estranhou, mas continuou se aproximando, até que chegou perto o suficiente, cerca de 5 metros de distância, para ver que na verdade não era seu amigo, pois o ser era muito menor e a cabeça muito maior. John insistiu em perguntar quem era, pois ainda não conseguia ver direito na escuridão. Foi nesse momento que o ser correu para dentro da floresta. John, curioso, foi atrás do ser até que conseguiu ver a cerca de 10 metros de distância, quando a criatura estava em um local mais iluminado, suas características. O ser tinha uma cabeça grande, desproporcional ao corpo, e era magro, com braços e pernas longos e finos, assim como os dedos, da mesma forma que a descrição feita horas antes por Bill. Quando finalmente viu a criatura bizarra, John teve medo de que o ser se sentisse acuado e o atacasse, então ele recuou vagarosamente. Quando finalmente chegou à estrada, ele conseguiu carona com um casal de amigos que passava de carro. John também fez um desenho de seu avistamento. No dia seguinte, 23 de abril, por volta da meia-noite, outra testemunha viu o mesmo ser. Foi Abby Brabham, de 15 anos, que estava no carro com seu namorado Will Tentor, voltando para casa. O casal estava passando de carro pela avenida Springdale, quando Abby viu um ser com cabeça grande em formato de ovo, que era muito maior que o corpo. Os braços e pernas, da mesma forma que anteriormente descritos, eram finos e longos, os dedos igualmente finos e longos. Mas diferente do primeiro relato, Abby diz que os olhos do ser pareciam brilhar na cor verde e não laranja, como Bill havia relatado. O ser estava agachado próximo à estrada e parecia ter o corpo bronzeado. Will também viu o ser de relance, mas quem mais conseguiu notar a criatura foi Abby. Ela também fez um desenho da criatura, mas como ela teve muito menos tempo para vislumbrar o ser, o seu relato tem menos detalhes e seu desenho é menos preciso. Ainda assim, trata-se claramente do mesmo ser visto nas outras 2 oportunidades anteriores. O caso foi investigado pelo criptozoologista Loren Coleman e pelos ufólogos Walter Webb e Ed Fogg. Loren Coleman, inclusive, foi quem cunhou o termo demônio de Dover, que foi como a criatura ficou conhecida.
Para os ufólogos, trata-se de um ser extraterrestre, pois as características são compatíveis com inúmeros relatos da casuística ufológica. Mas o ser parecia agir como um animal e não como um ser de inteligência suficiente para viajar o universo. Foi suposto também que poderia ser uma criatura criada por extraterrestres, que claramente seria uma experiência que não deu certo. Já Loren Coleman sugeriu que poderia ser um animal não conhecido pela ciência. Inclusive, há uma lenda entre os nativos da etnia Cree, que habitam o leste do Canadá, que fala de criaturas chamadas de Manigish. Estes seres da cultura Cree não teriam boca e nem nariz, teriam o corpo magro e a cabeça grande, desproporcional ao corpo. Ou seja, é basicamente a mesma descrição que todas as 4 testemunhas deram da criatura em Dover. Os Manigish teriam preferência por viver em áreas úmidas, próximas a um corpo d'água, principalmente entre as rochas nas corredeiras de rios. Além disso, eles também são conhecidos na cultura Cree por rastejarem para fora das rochas e virarem propositalmente as canoas de pessoas desavisadas. Essa ação, inclusive, já teria sido fatal, pois a pessoa que teve sua canoa virada pode eventualmente se afogar, principalmente se estiver descendo uma corredeira mais forte. Já os céticos explicaram o fenômeno em Dover como sendo alces. Porém, como explicou Loren Coleman, um alce pode pesar mais de 450 quilos e é um animal enorme, podendo atingir facilmente 2 metros de altura, o que é completamente incompatível com as descrições das testemunhas. Mas e você? O que acha? Seria a criatura de Dover um extraterrestre, um animal não catalogado pela ciência, um alce ou só uma lenda? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.